Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz. Hoje, então, nós teremos a palestra com o tema Páscoa com Jesus, bem propício, né, nesse mês da Páscoa. E quem vai ministrar a palestra de hoje vai ser o nosso irmão Edson Garcia Botelho, lá da cidade de Loanda. E ele é trabalhador lá do Centro Espírita Nosso Lar e também da URI, da União Regional Espírita, faz parte aqui da nossa região, né? Agradecemos muito a colaboração, né, do Edson. E juntos, peço a todos que vamos fazer a prece inicial, né? Quem se sentir tocado, que feche seus olhos, acalme a sua mente, acalme seu corpo físico, respire pausadamente, que possamos pensar no nosso Mestre Jesus, lembrar dele, da sua bondade, lembrar do seu carinho que ele tem por nós, que possamos pedir a sua colaboração com as nossas dificuldades, que possamos ter paciência conosco mesmo, porque ele sempre tem com a gente, que possamos estar presente de corpo e alma hoje, nessa noite, e especialmente pedimos que realmente sintamos a presença dele na noite de hoje, aqui conosco, e que o nosso irmão que vai ministrar a palestra de hoje, que ele possa ser intuído pelo anjo da guarda dele, que ele possa estar em sintonia com o seu anjo da guarda, para que ele possa trazer as palavras mais confortadoras, mais esclarecedoras sobre o tema Páscoa com Jesus. Que possamos, então, estar em ceia com o nosso Mestre Divino hoje, nessa noite. Gratidão a todos, que assim seja. Boa noite a todos. Agradecemos as palavras da nossa irmã Fernanda em relação a gente estar aqui. Para nós é um prazer muito grande. Nós dizemos sempre, a doutrina espírita é assim, nós que fazemos, cada um vai contribuindo com aquilo que tem. Nós sabemos que temos muito pouco, mas pelo menos temos a boa vontade de estarmos aí entre os amigos, trazer alguns temas aclarados pela luz da doutrina espírita. Só antes gostaríamos de dar dois recados que achamos importantes. Em relação a esse fim de semana, nós teremos a 26ª Conferência Estadual Espírita, que acontecerá em Curitiba. Então, não sei se todos conhecem o formato da conferência. Ela já está há 3 anos no virtual, agora vai retornar no presencial. Mas ela sempre foi, como nós chamamos hoje, híbrida. Ela sempre foi transmitida e acontecia no presencial. Então ela vai ser da mesma forma. Então, aqueles que não puderem estar em Curitiba, começa a ser sexta, dia 8, com a conferência de Divaldo, depois sábado, dia todo, e domingo encerra às 13 horas. Então serão conferencistas renomados aí do Brasil, sempre tiver, Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida, Sandra Borba, estará lá também o Arthur Valadares, o Alessandro Vieira e Paula, estará o Godinho, que ele é presidente da Federação Espírita Brasileira, ele é de Brasília, estará em Curitiba também, então vamos renomados. E também todos terão a oportunidade de assistir pela internet, ao vivo, quem quiser, é só entrar pelo YouTube, o canal FEP, ou pesquisar lá no Google. Também entrar no site da Federação Espírita do Paraná, FEParaná, e lá, navegando lá, vocês vão encontrar o link que já dá direto na conferência. Então, sendo os horários lá da conferência, também vai ter a grade de temas lá no site, para vocês verem o horário, o orador e o tema de cada um que estará realizando. Então,
é uma oportunidade para esse fim de semana a gente ter esse contato. E este ano é em homenagem aos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, a data da sua primeira edição. Uma obra espírita muito importante, a obra espírita mais vendida, né, dentro da doutrina espírita. Já teve um ano, há uns anos atrás, que ela foi o livro mais vendido no Brasil. Então é uma obra muito importante e que será homenageada nessa conferência, a título de divulgação. E um outro recado que nós teríamos a dar, a idade para indenizar, dia 8 agora, o Dia Internacional das Mulheres. A gente vê aqui tomado pelas mulheres, então parabéns a todas, muito importante. É um Dia Internacional, vejamos que é o mundo inteiro comemorando essa data, né? Veja a importância. Sabemos que a vida da mulher não é fácil, em lugar nenhum, no Brasil também. Com tantos feminicídios aí que estamos tendo, hoje nós vimos que uma estatística morre a cada dia 5 mulheres, a maioria vítima de feminicídio no Brasil. Então veja que não é fácil viver no Brasil, em outro lugar, né? A vida é difícil para as mulheres. Mas como diz Divaldo Pereira Franco, o mundo é das mulheres e depende das mulheres, porque mais de 50% é mulher, né? E os outros 50% dependeram da mulher para nascer. Então não tem jeito, né? O mundo depende 100% das mulheres e é claro que é das mulheres. Então, dados esses recados, a gente achou importante dizer e lembrar. Então, o nosso tema, como a nossa irmã bem disse, é bem próprio do momento, né? E nós até fizemos questão de trabalhar com ele em relação à Páscoa, né? Porque a gente, quando nós falamos em Páscoa, o que vem primeiro, né? A gente lembra, e o que a gente vê por aí são os símbolos, né? Principalmente os ovos no mercado, os ovos de chocolate. E aí o coelhinho da Páscoa, e então se trabalha muita simbologia, claro, muita questão do mercado, que já vem esse costume da questão de se presentear com ovos, já vem desde a China antiga, né, que foi trazido para o Brasil, só que antigamente eram ovos de pata ou de galinha, desenhados, né? E depois de 1800, 1900, século XVIII, surgiu o ovo de chocolate, veio para o Brasil através dos imigrantes alemães. E o coelho, que é um símbolo que já vem desde os povos antigos, se tornou um símbolo católico, como sendo aquela capacidade que o catolicismo tem de reproduzir os seus fiéis, né, pela fertilidade que tem o coelho. Então é tão ligado o coelho com o chocolate que as crianças perguntam para a gente se coelho bota ovo. E a gente tem que explicar que é diferente, não é bem assim. A gente lembra muito do simbolismo, mas o importante da Páscoa é nós lembrarmos de Jesus. É a segunda data mais importante para nós cristãos, a partir do nascimento do Mestre Jesus, que traz tantas coisas interessantes, e a Páscoa, que é quando Jesus então deixa nós, através da crucificação, nasceu numa humilde manjedoura e terminou numa cruz. Então é bem nessa semana da Páscoa que culminou com esse evento. E tudo isso aí traz mensagens grandiosas para nós. Muitas pessoas vêm ao centro espírita e falam para a gente, mas vocês não têm nenhum tipo de comemoração, algo em relação à Páscoa? Não, a gente não tem. Da forma que a gente vê aí de cultos exteriores, né, de muitas igrejas aí, os paramentos, as liturgias, os sacramentos. E a doutrina espírita, ela sempre procura trazer Jesus para nós. Mas Jesus naquela forma em que surgiu o cristianismo antigo. Aí, como os primeiros cristãos que começaram a trazer nas igrejas daquela época, que a reunião era feita nas igrejas, né, que foi criado pelos discípulos, apóstolos, mestres, mas de uma forma bastante simples, assim como a doutrina espírita traz. Porque tentando trazer Jesus para nós, descrucificando Jesus, tirando Jesus da cruz
e não ficar sempre com ele, a imagem dele pregada na cruz. Nós temos que ter a imagem do Mestre Jesus, o Raboni, aquele que nos trouxe ensinamentos muito importantes, que é o único caminho que nos leva a Deus. A doutrina espírita então traz esse cristianismo redivivo na sua forma mais pura. É esse o principal papel do cristianismo, do espiritismo, desculpa. E o espírita é cristão, então nós devemos praticar o espiritismo cristão. Como disse André Luiz no livro Conduta Espírita, que o espírita não deve se prender às exterioridades. É o que André Luiz nos deixa nessa mensagem. É importante a gente saber da história, saber da origem da Páscoa, entendermos todo esse contexto, mas o principal é nos lembrarmos da mensagem que Jesus deixou, principalmente nesses derradeiros dias em que ele viveu na terra, que culminou com a Páscoa. Porque a Páscoa, quando a gente vai buscar a sua origem, ela remonta de muitos anos atrás. Nós vamos ouvir falar pela primeira vez dentro do povo hebreu. Então, lá que nós vamos ver citar do acontecimento da primeira Páscoa, que houve dentro, né, vamos dizer assim, que a nossa origem religiosa, vamos dizer, vem desde o povo hebreu. E, então, surge o povo judeu. Dentro do judaísmo, surge o cristianismo, porque Jesus era judeu. Jesus era judeu. Então, nós temos essa herança religiosa judaico-cristã, como muitos estudiosos falam. Essa nossa origem é judaico-cristã, porque surge do povo hebreu, surge o judeu, né? E os árabes também, e o ramo do judeu, Cristo, né? Que trouxe o cristianismo. E nós somos cristãos. Então, buscando lá o livro de Êxodo, que é um dos 5 livros de Moisés, que ele então vai dizer no versículo lá no capítulo, que é o capítulo 10, versículos de 12 a 28, aonde ele traz o item lá, instituição da primeira Páscoa. E nós sabemos que a Bíblia, livro que traz, são 64 livros, que traz o primeiro livro, que é dos livros de Moisés, é a Gênesis, e até o último livro, o Apocalipse de João, é algo que traz bastante simbologia. A religião, ela traz muitas coisas. Quando a gente entra dentro do campo religioso, a gente entra dentro de um simbolismo muito grande. Desde lá do Velho Testamento, quando nós vemos ali a Bíblia, até o Novo Testamento e até o Atos dos Apóstolos e principalmente o Apocalipse. São todas coisas que a humanidade está fadada aí com o tempo desvendando. Emmanuel diz que nas espiritualidades superiores eles estudam o Evangelho de Jesus. Então vejam que ali, por quê? São tantos simbolismos, tantas coisas que foram envelopadas para que no futuro fosse se revelando, assim como no momento, era coisa para o dia a dia e também para o futuro. Jesus, quando falava, através das parábolas, por exemplo, ele trazia os símbolos, muitos do dia a dia, do que ele tinha ali, da agricultura, da pesca, e deixou muitas coisas para serem entendíveis no futuro. Existe toda essa simbologia. E quando a gente vai buscar, então, a questão Páscoa, nós vamos encontrar dentro na Bíblia, né? No livro Êxodo de Moisés, exatamente nesse livro Êxodo, que ele vem contar da saída do povo hebreu do Egito.
que estavam escravizados pelo Egito há mais de 400 anos. E Moisés foi convocado por Deus para ser aquele líder que iria libertar o povo hebreu do jugo dos egípcios. E então Moisés tinha uma missão muito importante, que já começou com o patriarca do povo hebreu, né, que é Abraão, que era trazer o monoteísmo na terra. A ideia de um Deus único. Porque, com exceção do povo hebreu, à época, apenas todos os outros povos eram politeístas, acreditaram em diversos deuses. Existia Deus para tudo, para todos os fenômenos da natureza. E por causa da crença em vários deuses, as guerras, os sacrifícios de animais, até de seres humanos. E a ideia do monoteísmo já é para que fosse entendendo a ideia de um Deus único, criador de todas as coisas. E Moisés começou a trazer isso aí. Abraão, depois Moisés, com essa função. Como o povo egípcio, o povo hebreu foi escravo dos egípcios, então eles já estavam contaminados com essa ideia politeísta. Então Moisés foi convocado para que pudesse trazer essa libertação. E o Êxodo, então, vem mostrar, no contexto, quando fala da Páscoa lá, bem naquele momento em que o povo já estava quase para ser libertado do jugo dos egípcios. Todos nós sabemos a história que Moisés, para convencer o faraó Ramsés II, para a libertação dos hebreus, que claro, ele não queria de jeito nenhum, porque ele ia perder a sua força de trabalho. Diz a Bíblia que eram, naquele tempo, em torno de 600 mil hebreus, fora as mulheres, que as mulheres não se contavam naquela época, infelizmente, mas existia outro tanto desses mulheres, e as crianças também. Esses estavam todos, então, que saíram do Egito, guiados por Moisés. Então, esse povo, ele estava contaminado 400 anos já no Egito, já tinha perdido aquela ideia monoteísta, e Moisés então, foi chamado para resgatar essa ideia. Como o faraó não abria mão de libertar o povo, Moisés então trouxe as 10 pragas. Quem se lembra? Todas aquelas pragas. E na derradeira praga, não era praga assim, essa seria a praga, seria a presença do anjo da morte. E então Deus orienta Moisés que fizesse a primeira Páscoa, realizasse a primeira Páscoa. Nesse momento do anjo da morte passar pelo Egito. E nessa orientação ele fala para que se reunissem as famílias e por uma semana ficassem com uma ovelha, carneiro, dentro de casa, cuidando para que ele fosse sacrificado na Páscoa. E que também se preparassem para que eles pudessem sair do Egito. Então, quando a gente lê lá na forma assim, simbólica, lá em Êxodo, Deus diz assim para Abraão: assim, pois, comereis, que é a Páscoa, como está lá. Vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado nas mãos. Eu comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa seria uma reunião familiar, que seria a última refeição deles, antes deles saírem do Egito. Porque à noite, o anjo da morte iria visitar todo o Egito. O que iria acontecer? O anjo da morte iria matar a todos os primogênitos, o filho mais velho das famílias. Então, para que os filhos dos hebreus fossem uma exceção,
o carneiro que ia ser sacrificado na Páscoa, o sangue do carneiro seria tingido, marcado no umbral de cada casa, para que o anjo da morte, quando ele passasse pelo Egito, ele pulasse as casas em que estivesse a marca do sangue do cordeiro que seria consumido na Páscoa, junto com o pão ácido, junto com as ervas amargas, junto com o vinho não fermentado. Na realidade era um suco de uva, porque toda a família tomava, até as crianças, era para toda a família. A gente vê lá o vinho, o suco da vide não fermentado. E a distribuição do pão e etc. Mas já se preparassem para a saída. Como fala aqui, os lombos cingidos, que é preparado para uma invasão, vossos sapatos nos pés, o cajado na mão e etc. Tudo uma linguagem simbólica, mas que então já traz a libertação, a ideia da libertação. Então o anjo da morte passa por todo o Egito, todos os primogênitos são mortos, filhos dos egípcios, inclusive o filho do faraó, e os filhos dos hebreus são, ficam libertos. Então, depois disso aí, o povo consegue a sua libertação. E eles sabem. Depois de comemorarem a Páscoa. Então o faraó se sente tocado, né? Quer dizer, não tinha mais o que ele fazer depois das 10 pragas, e essa chama Moisés e pede para que saia o mais rápido possível. Ele sai, porque já estavam todos preparados, só que saíram meio apressados. A história, então, a gente sabe a sequência. E Deus fala para Moisés que a partir daquela primeira Páscoa, em toda a eternidade do povo hebreu, ela deveria ser comemorada naquele mesmo dia. E os judeus comemoram a Páscoa até hoje. Talvez não naquela forma, né, porque os movimentos são diferentes, é comemorada a Páscoa. Passado o tempo, com a vinda de Jesus, depois de Jesus trazer o seu ensinado, então a morte e todo o julgamento de Jesus acontece justamente na Páscoa judaica. Os judeus já comemoravam a Páscoa. Jesus já sabia o que era a Páscoa, comemorava a Páscoa com seus discípulos. Porque é uma reunião da família. A Páscoa, conforme ela foi contada, era a reunião da família, para então ali trocarem sentimentos, conversar sobre Deus. Então esse foi sendo o costume em relação à Páscoa. E Jesus, na sua época, ele então, após aquela entrada triunfal, que ele entra de retorno a Jerusalém, ele entra montado em um jumentinho, e ele é aclamado por todo o povo, porque ele já era muito conhecido, já fazia os milagres, já tinha ensinado bastante. Então onde ele ia uma turma, e quando ele chega naquela entrada, e todos esses acontecimentos na Páscoa judaica, que culminou, os acontecimentos da morte de Jesus, já foram então previstos pelos próprios profetas. Até a entrada de Jesus, a gente encontra no Velho Testamento prevendo que o Messias, o que iria acontecer com o Messias. E ele então faz todo esse simbolismo justamente para dar veracidade e assinatura em tudo aquilo que o Velho Testamento prevê. E ele entra, e a partir daquela entrada triunfal, Jesus começa a trazer, perambular pela própria Jerusalém,
ele vai um dia em Betsaida, a casa de Marta e Maria e Lázaro, que era pessoas, ele tinha já ressuscitado Lázaro, e pessoas que eram muito da amizade dele, retorna a Jerusalém e leva uma série de orientações para os seus discípulos durante essa semana. Depois ele, então chegando o dia da Páscoa judaica, ele convoca os seus discípulos para que eles então procurem um local para que eles possam da forma que está aqui em João 22. Mandou a Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Então Jesus manda dois dos seus discípulos para ir até um local, arrumar um local, para que eles possam, né, comemorar a Páscoa judaica. Existia a Páscoa cristã ainda. E os discípulos foram, então houve aquela reunião de Jesus com os 12 apóstolos, que é chamada da última ceia, né? Ou a Santa Ceia. E então que foi imortalizada, né, por Leonardo da Vinci, ele que fez a pintura da Santa Ceia. Leonardo da Vinci é aquele pintor muito famoso italiano que pintou o quadro Mona Lisa, né? e que então foi chamado para que pintasse, né, a Santa Ceia, só que não foi em um quadro que ele fez, ele pintou a Santa Ceia na parede, em um refeitório dos monges em Roma, imaginando como fora essa reunião de Jesus com os seus apóstolos. Então hoje quando a gente olha a Santa Ceia, ele então, aquela imagem que nós vemos, segundo Divaldo, ele tentou retratar aquele momento em que Jesus anuncia aos seus discípulos que ele haveria de ser traído, que ali dentro estava aquele que o haveria de trair. Então a gente vê, quando vocês olharem novamente, tem muitas, né, formas de pinturas, que não existe nenhuma pintura original, quadro original da Santa Ceia, tá pessoal? O original está na parede. Mas cada um retrata de uma forma. Então a gente vê que os discípulos estão conversando com o outro, parece que a coisa está gerada um certo tumulto de 3 a 3. Judas está com aquela sacolinha bem direcionada para Jesus. Então ele tentou retratar esse momento, né, em que Jesus identifica o traidor. E Judas, né, vamos dizer assim, ele se entrega até, né, como Jesus fala e ele conversa com Jesus. Então é o momento em que muitos ensinamentos são trazidos por Jesus. Até a própria traição de Judas, quando a gente vê que uma pessoa que conviveu com o Mestre Jesus e muitas vezes não entendeu exatamente aquela prática, a mensagem do Cristo. Né? Vejamos hoje, nós estamos desta forma. Às vezes não entendemos exatamente a mensagem de Jesus Cristo. E depois Judas ainda foi e se suicidou. Quantos de nós deixamos a terra, né, pela porta do suicídio? Quantos de nós que conhecemos a mensagem do Cristo, assim como Judas conheceu e conviveu com Jesus e deixou? Jesus, naquela noite, ele identificou aquele que haveria de negar a Jesus. Quando Jesus anuncia ali aos discípulos que o pastor seria ferido e as ovelhas iriam ser espantar, né, iriam deixar. Aí então João Pedro entende a mensagem e diz a Jesus
Jamais, mestre, iríamos abandoná-lo, nem que eu morra por ti, jamais abandonarei. Jesus então olha para Pedro e fala: Pedro, Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. E isso acontece. Jesus vai fazendo uma série de orientações e previsões. Nesse tempo dessa semana, na ceia que ele tem com os discípulos, ele traz o sermão profético, ou uma chamada princípio das dores. Jesus, ele basicamente deixou 4 sermões que foram considerados sermões. O principal sermão da montanha, que é um dos mais conhecidos, que é logo no início do seu messianato, ele faz essa pregação. Depois tem o sermão do cenáculo, o sermão dos 8 ais, que é um sermão que ele fala: ai de quem está, ai dos fariseus, porque ai, é o sermão dos 8 ais. E o sermão profético, que é um sermão bastante extenso, principalmente na anotação de Mateus, onde Jesus traz um monte de coisas que iriam acontecer no futuro, que estão acontecendo. Lá ele diz que existirão guerras, princípios de guerras, nação contra nação, homem contra homem, pai contra filho, filho contra pai, mas que ainda não seria o fim, que existiriam doenças, pragas, terremotos, maremotos e dores por todo o lado, mas ainda seria o princípio das dores, e que surgiriam os falsos profetas, que em nome dele levantariam coisas falsas. E por causa de todas essas coisas, o coração do homem se esfriaria. Então vejam, é o que nós vivemos hoje. Guerras, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, problema nas famílias. As doenças, os terremotos, os maremotos, tudo isso aí está no sermão profético de Jesus há 2000 anos atrás. E ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando o Evangelho, esse Evangelho, estiver espalhado por todo o mundo, aí então virá o fim. Então Jesus diz de um mundo regenerado, um mundo evangelizado. Então o fim é um mundo evangelizado, um mundo regenerado. O mundo onde o Evangelho de Jesus, não talvez propriamente o Evangelho, mas aquilo que Jesus traz no Evangelho será a ação dos seres de nós terráqueos, do nosso planeta Terra. Isso aí, então, Jesus está no sermão profético. Jesus trouxe bem nessa época que ele estava em Jerusalém. Após, então, essa reunião que Jesus tem ali com os discípulos, os apóstolos, não só os 12 apóstolos, ele traz um monte de ensinamento também. Então, ele se dirige para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos, ou o Getsemane, como também é chamado esse local que Jesus esteve por diversas vezes. E nós vemos que lá então Jesus é preso. Judas traz os fariseus, os romanos, os herodianos, até Jesus o identifica através do beijo, e até nesse momento Jesus aproveita para dar uma mensagem para nós. Que Judas vem lhe dar um beijo, e ele deixou ser beijado, sabendo que Judas era um traidor, que vinha entregar ele. Imagina se fosse nós, se ia deixar ser beijado, ou pelo menos dar a mão para nós, jamais. E ele ainda fala: aqui vens a mim. Chama Judas de mim. Vejam a lição que Jesus dá nos últimos momentos. Aí depois
quando chega aquela turba, e porque ele tinha falado já que seria, o pastor seria pego, seria preso, os discípulos entenderam que ele já seria os últimos momentos. Então, quando ele é preso, Pedro saca da espada e corta a orelha, um pedaço da orelha de um soldado romano, Malco. E que Jesus fala, traz mais uma instrução. Bainha a tua espada, Pedro, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. Vejam a importância das mensagens. Nos últimos instantes, Jesus sempre trazendo os ensinamentos para a gente. E ele é preso, aí começa toda aquela romaria que a gente sabe. Primeiro ele vai no sinédrio, madrugada, o julgamento já estava preparado, né? Pelos rabinos, ele foi já condenado, depois ele foi levado a aqueles que eram os representantes de Roma em Jerusalém, porque os judeus, eles eram um povo escravo, eles eram escravos de Roma, só que Roma ela escravizava assim, não mandava, mantinha o pessoal acorrentado, deixava eles agiam livremente, faziam os seus cultos, bastasse que pagassem os impostos, né, estava tranquilo. Saísse qualquer coisa fora, eles agiam. Mas Jesus teria que ser condenado também por Roma, porque não tinha atribuição para condenar ninguém sem que Roma desse permissão. E começa então toda aquela giro de Jesus pela via A, como é chamado, a via em que ele peregrinou lá, e como eu disse, toda a paixão do Cristo, né? Hoje os católicos chamam, e ele é levado então a Pilatos. É interessante quando Pilatos pergunta para ele: sois rei? Porque Jesus, à espera desse Messias, o povo judeu imaginava o Messias como um rei, né? Aí chega Jesus, que não tinha nada de rei na forma material, mas na forma espiritual nós sabemos que é esse Espírito maior, é o Espírito mais adiantado que encarnou na nossa terra, criou o nosso planeta, está há 4 bilhões aqui no planeta Terra, desde o princípio dos tempos. Então, Pilatos, sabendo a questão, falava o rei dos judeus, então pergunta para Jesus, já que Jesus estava ali: és rei? Jesus diz a ele: tu dizes, sou rei, mas eu não vim nesta terra senão para testemunhar a verdade. Pilatos então vê Jesus fala assim: não vê nada de errado em Jesus. Aí fala: não vejo crime nenhum neste homem. Jesus depois ainda continua: mas o meu reinado não é este mundo. Então Jesus tem que dizer que o reinado dele não é aquilo ali, né, cara? Ele se dedicava às coisas espirituais, à coisa do outro. E Pilatos não teve nada a fazer, manda ele Herodes manda ele de novo a Pilatos. Pilatos então fala: bom, é Páscoa. Na Páscoa eu tenho costume de dar salvo-conduto a um criminoso. Ele estava sendo tratado como criminoso. Então vocês escolhem Barrabás ou Jesus. Quem vocês querem dar o salvo-conduto? Ele sabe que os judeus, que é o povo hebreu, escolheu por liberar Barrabás, né? Que era um agitador, que era uma pessoa que cometia vários crimes perante a lei,
E Jesus então iniciou o seu caminho para a cruz. Foi coroado com coroa de espinho para ridicularizar seu pseudônimo de rei, que foi dado a ele. Ele segue então em direção à cruz, que era o pior das penas de morte que existia na época, mais dolorida, mais difícil, que foi criado pelos romanos, uma criação romana. Eles aplicavam para os piores criminosos que existiam, que era a morte mais. Aqueles que tinham a cidadania romana, eles então recebiam a decapitação. A espada cortava de uma só vez, assim como Paulo foi morto. Paulo era cristão, foi condenado, mas como ele era cidadão romano, ele tinha a cidadania romana, e então ele foi decapitado. Teve a benesse de ser decapitado. Então foi crucificado, porque ele era cidadão romano. Ele vivia como Saulo, ele era um romano. E Jesus foi crucificado. Então vejamos tantos ensinamentos que esses últimos derradeiros momentos, na própria cruz, quando ele ergue os olhos para Deus, nos últimos momentos, na agonia da dor, da morte, ele ainda se lembra de pedir ao Pai: perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Imaginemos, né? Então, o amor que Jesus tem por nós. E como era previsto, Jesus ressuscita 3 dias depois. Isso aí também estava no Velho Testamento. O Messias ressuscitaria. E Jesus, ele foi pautado muitas coisas, né? Cumprindo as profecias, para provar que ele era o Messias, e assim mesmo não conseguiu. Ele, claro, que deu uma reformulada na lei de Moisés, a lei antiga, mas ele disse que vinha dar cumprimento às coisas que eram divinas. Moisés escreveu muitas coisas que eram de acordo com a vivência do povo naquela época, e que os judeus se baseavam naquelas leis de Moisés, mas muitas leis estavam antiquadas, e Jesus reformulou, porque ele nos trouxe o amor. Ouviste que fora dito: odiais o vosso inimigo e ameis o vosso próximo. Eu, porém, vos digo: ameis o vosso inimigo. Então Jesus vem reformular o Moisés, que na lei de Moisés, no Torá, então já se falava no amor ao próximo. Igual Jesus falou, igual nós falamos até hoje, amar o próximo. Só que o povo judeu amava o próximo, aquele que era da clã dele. Os inimigos, como diz, bang bang. Os inimigos não tinham. E Jesus veio dizer do amor aos inimigos, veio reformular a ideia de Deus, que era um Deus punitivo, um Deus que punia até a 3ª geração daquele que pecava. Então, reformulando essa lei antiga. Mas ele, muitas profecias, ele deu cumprimento. Ele ressurgiu, e a sua ressurreição também trouxe muitas mensagens, muitos fatos interessantes, e que principalmente ele mostrou que a vida continua, que a morte não acaba. A doutrina espírita vem explicar todo esse mistério de Jesus ter ressurgido, ressurreto. Claro que nós sabemos que pela ciência, o corpo, depois que ele morreu, ele não ressurge mais. Jesus não ressurgiu com o seu corpo de carne, mas sim com o seu corpo espiritual, que a doutrina espírita hoje vem nos falar do perispírito, que é o nosso corpo energético, esse corpo que vai nos acompanhar quando nós morrermos. Foi com esse corpo que Jesus se apresentou a Maria de Magdala, se apresentou aos seus discípulos em um lugar que eles estavam reunidos,
mostrou as suas chagas a Tomé, que não acreditava, que eles tinham voltado, caminhou com os seus discípulos a destino de Emaús, se alimentou com os seus apóstolos, mostrando e trazendo a sua mensagem. Porque se Jesus não tivesse ressurgido no terceiro dia, após a sua ressurreição, muito daquilo que ele ensinou não teria trazido a exemplificação. E Jesus foi o exemplo de tudo aquilo que ele ensinou. Por isso que ele disse a Pilatos: eu não vim aqui senão para dar o testemunho da verdade. Então Jesus não somente veio falar, mas dar o testemunho da verdade. Então a gente vê que a Páscoa ela já era comemorada pelo povo judeu. E depois, com Jesus, os cristãos também começaram a comemorar a Páscoa a partir da reunião que Jesus teve com os seus discípulos, né? Quando ele disse que iria comer a Páscoa com os seus discípulos. E toda aquela liturgia que a gente vê daquele momento, com os apóstolos, né? Mas importante é nós tirarmos todos esses aparatos e lembrarmos então de Jesus. Estamos próximos a 20 dias da Páscoa, levarmos o ensinamento do Mestre Jesus para a nossa família, para os nossos filhos, não ficarmos só lembrando que ele morreu em uma cruz e deixarmos Jesus pregado. Porque a Páscoa cristã, ela relembra o sacrifício do Cristo e sua ressurreição, isto é, a sua passagem da morte para a vida. Porque Jesus é vida para todos nós. Meus irmãos, essa é a nossa mensagem da noite. Agradecemos aí a paciência de vocês, estarmos aqui e possamos, de retorno aos nossos lares, levar essas harmonias, essa energia positivada, essas energias que receberemos aqui no Páscoa, aos nossos familiares, aos nossos amigos, pessoas de nossas convivências, aos nossos amores, e também, como Jesus ensinou, àqueles que nos causam problemas que nos faltam por aí. Né? Então a gente também deve amá-los. E essa é a nossa principal porta de salvação. É aquelas pessoas que nos trazem dificuldades. Então vamos realizar a nossa prece. Neste momento em que encerramos essa primeira etapa dos trabalhos da noite e que iremos passar a segunda etapa, que são os passes, estejamos com o pensamento voltado ao plano maior, aos mentores amigos, dessa dimensão de paz, luz e amor, trazer para o nosso coração essas energias positivadas e assim levarmos nossas missões, nossas tarefas do dia a dia, para que possamos ser um dia melhor do que o Mestre Jesus possa nos amparar nesse intento e nessa tarefa de nos melhorarmos agora e sempre. Que assim seja.